Hoje eu quero gravar um vídeo diferente, porque eu quero confessar algo que dificilmente você vai ouvir um youtuber confessando, porque isso não ajuda o algoritmo a levar o vídeo para mais pessoas. Pode ser que você esteja aqui e em outros vídeos do YouTube. É possível que você esteja pulando de perfil em perfil, de youtuber em youtuber, de feed em feed, apenas para fugir da responsabilidade de tomar a decisão que você sabe que precisa tomar, mas não tem coragem para tomar. Veja, eu estou falando isso porque eu já estive nessa posição. Sabe, você sabe que encarar determinado problema vai causar atritos, desconfortos, vai te fazer se sentir mal, vai te fazer abrir certas feridas, você vai ter que lidar com aquilo. E aí, para não lidar com aquilo, você joga aquilo para debaixo do tapete e fica só na borda do problema, sabe? Você fica numa espécie de antessala eterna. Aí você teoriza sobre o assunto, você vê no YouTube quem que pensa sobre esse assunto, como pensa, pega os seus influencers favoritos e você fica ali pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. E muitas vezes vai para a terapia e a terapia também acaba nesse loop infinito em que você fica cutucando a situação, mas nunca resolvendo. Ou seja, os vídeos, as informações, a globalização da informação, tudo isso pode se transformar numa verdadeira distração que te coloca numa posição inerte, de passividade. Na prática da vida, o que acontece é inatividade. Na teoria, você está fazendo movimentos. Você está usando seus dedos para digitar no Google N informações. Mas na prática, você não está delineando o rumo da sua história. Pelo contrário, você está esperando alguém decidir por você. Você está esperando alguém fazer o seu trabalho. Você está esperando alguém ocupar os espaços que você pode ocupar como protagonista da sua história. Veja, se você precisa encarar um divórcio porque você sabe que o seu relacionamento morreu, por que você vai continuar convivendo com esse cadáver relacional por mais tempo? Se você sabe que essa amizade ela está te prejudicando, por que você tem tanta dificuldade de dizer não, não quero, não vou dar espaço? Se você sabe que a sua vida profissional está um inferno, por que você não encara o seu patrão e conversa de maneira franca com ele sobre os abusos que você tem enfrentado ou aquilo que você sabe que é seu por direito? Se você está passando por uma angústia que tem a ver com coisas que você nem sabe o que está acontecendo ao certo, porque não tem a ver com um tópico específico, por que você vai continuar fazendo perguntas, elaborando ideias no chat GPT ou em qualquer IA, apenas para se distrair, quando na verdade o que você precisa de fato é primeiro tomar a decisão e talvez não apenas tomar a decisão, ser acompanhado ou acompanhada por alguém nesse processo, para que você não esteja sozinho ou sozinha nessa empreitada, nessa decisão da sua jornada. Quando eu me divorciei, eu não estava apenas acompanhado de livros e de vídeos e de ideias que eu fui meio que, enfim, pesquisando na internet. A minha psicóloga, a Leila, ela foi fundamental no processo. Sabe por quê? Porque tudo o que acontecia comigo, eu tinha com quem compartilhar, eu tinha como atualizar, eu tinha como ter essa ferramenta que funciona como uma espécie de espelho. Olha o que você está devolvendo para a vida a partir dessa decisão. E me enxergar no processo foi fundamental
para eu conseguir ter clareza. Porque muitas vezes esses momentos, eles mexem com os seus sentimentos. Eles mexem com a gente. Claro, a gente está vivendo num momento em que estruturas estão sendo movidas. Você está mexendo na base da vida, daquilo que traz sentido para a vida. Família, questões profissionais, de dinheiro, por exemplo, perguntas que têm a ver com respostas essenciais que você precisa ter para si mesmo, para que a sua vida faça sentido. Então, quando a gente faz isso apenas numa viagem de nós com a gente mesmo, muitas vezes a gente não tem as ferramentas necessárias para atravessar aquilo. E mais, a gente se sente extremamente sozinho no processo. Por isso que o que eu estou falando pode ser que te faça diminuir de assistir os meus próprios vídeos no YouTube. E tá tudo bem, porque eu não quero te colocar numa posição de looping infinito, em que você fica aqui maratonando, mas não toma as decisões que você precisa. De que adianta? Você vai se tornar um depósito de ideias. E por melhores que essas ideias sejam, se elas não se transformarem em decisões lúcidas, você não amadurece, eu não amadureço. Se eu for apenas um depósito de conteúdos, isso não vai me tornar uma pessoa melhor, nem mais pacificada e nem mais presente no meu lugar original, entende? Por isso que o que eu estou falando aqui para você só vai fazer sentido se você identificar essa fuga, essa busca sôfrega, desesperada por conteúdos como uma forma de distração. É por isso que muitas vezes a gente fica tanto tempo no Netflix e que a gente assiste um vídeo após o outro, um vídeo após o outro, um vídeo após o outro. E há pessoas que ficam de um livro após o outro, um livro após o outro. E aí, o que vai acontecendo com o passar do tempo? Nós vamos nos tornando inchados de informação. Nós vamos nos tornando pessoas bastante googlificadas. Pessoas com uma espécie de HD gigantesco de informações. Mas o que importa, no final das contas, na vida, não é outra coisa senão aquilo que a gente decide de maneira prática. Você pode saber tudo sobre casamento, na teoria, mas se você não conduzir um casamento, enfrentar todas as dificuldades, os perrengues, os altos e baixos, será que você realmente sabe sobre casamento? Ou talvez você tenha a presunção de saber sobre casamento. É a mesma coisa de dirigir um carro. Você pode ler livros e livros e livros. Se você não sentar na poltrona de um carro, se você não aprender a manejar, a lidar com as situações cotidianas de um carro, aprender a ir do ponto A até o ponto B com segurança, fazer as sinalizações, se você não vivenciar isso na prática, a sua teoria sobre como dirigir um carro não tem valor algum. Você entende isso? Isso também tem a ver com as coisas relacionadas a Deus. Se você sabe tudo de Bíblia, conhece teologias, filosofa a respeito de tudo e conhece os contextos históricos, arqueológicos e tudo que tem a ver com o universo bíblico, isso não garante que você seja uma pessoa espiritual. Porque quando você fala a respeito daquilo, você fala como um teórico. Você fala como alguém que tem observações a fazer, mas do ponto de vista muito superficial da coisa. Diferentemente de alguém que vive isso. E aí o conhecimento se transforma num complemento bom, necessário, importante, mas que é precedido pela experiência, pela decisão, pelo mergulho pessoal, pela entrega que isso demanda. E aí, quando você vai falar sobre isso, você tem convicção, você tem brilho no olhar, você tem aquilo que quem conhece consegue ler de longe. Dá para perceber quando uma pessoa é vazia do espírito.
Dá para perceber quando uma pessoa está falando aquilo apenas do ponto de vista teórico. Ela parece um papagaio falando e fala, repete, repete, e cita textos, e cita autores, e cita coisas, mas aquilo não encarna. Aquilo não se transforma em algo vivo nela. E é isso que eu estou dizendo para você, cuidado para não se transformar num papagaio que assiste todos os podcasts, conhece todos os psicanalistas, psicólogos e teorias, e Freud, e Lacan, e tudo, e tudo, e tudo, e tudo. Mas não toma as decisões na sua própria vida que fazem as rupturas necessárias, que te leva para um novo nível de experiência com a própria vida, que não te amadurece. Daí você fica um eterno menino, um menino muito bem formado nas teorias. Mas você continua um menino nas emoções, um menino na pujança de ser. Uma criança que está vendo as coisas acontecendo ao seu redor apenas como um espectador e não como alguém que pega a sua própria caneta e escreve a sua própria história. Mesmo que outras pessoas não concordem, mesmo que algumas pessoas não consigam te digerir, mas você está lá escrevendo a sua história. Eu me lembro da Leila me ajudando a atravessar situações na minha vida que mudaram completamente a minha história. E não somente a Leila. Eu me lembro de pessoas que fizeram parte de determinados momentos da minha vida, cuja palavra foi um bálsamo para mim, ou cuja mensagem foi um encorajamento para mim. E é o que eu espero que isso que eu esteja fazendo aqui agora seja para você, seja um encorajamento para você sair dessa vida de teorizações e de excesso de informação e vá na direção que de fato tem a ver com a sua essência. Se você precisar de companhia nessa jornada, nessa sua travessia, a mentoria existencial foi feita para você. É só você entrar em lugaroriginal.com. Você tem todas as informações lá. Mas não precisa ser eu. Pode ser o seu pai, pode ser o seu melhor amigo, pode ser a psicóloga com quem você faz sessão há algum tempo. Pode ser alguém que se transforma num pastor espiritual, num mentor de alguma natureza. Alguém que você confia. Mas, por favor, não fique nesse estado de fuga, de distrações, para o seu próprio bem. Talvez a melhor coisa que você pode fazer nesse momento é desligar o seu celular, desligar o YouTube e fazer uma reflexão interna bastante honesta consigo mesmo. Talvez no chuveiro, talvez numa oração na beira da cama, talvez ao ar livre na praça próxima da sua casa. Mas faça essa reflexão e se pergunte: o que é que eu estou evitando? Quais são as decisões que eu preciso tomar hoje, e não só hoje, faz muito tempo que eu preciso tomar, mas que eu estou fugindo o tempo todo? Faça essa pergunta. E se tiver alguma coisa que você queira compartilhar comigo, coloque aqui nos comentários. Eu preciso decidir tal coisa. Conte comigo na sua jornada. Esse canal foi feito para pessoas que não querem brincar de viver, mas que querem viver a vida com todas as suas dificuldades, mas vivê-la integralmente, vivê-la profundamente, e não apenas sobreviver.